Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve direito do consumidor, responsabilidade civil e segurança nos usos de produtos domésticos. Você sabia que o fabricante de um eletrodoméstico pode ser condenado a indenizar um consumidor por um acidente, mesmo que o produto tenha sido instalado por um técnico não autorizado? Pois é, a terceira turma aqui do Superior Tribunal de Justiça condenou uma empresa a indenizar uma criança que teve o braço amputado ao tentar colocar uma sandália em uma máquina de lavar em funcionamento. A falha estava justamente na trava de segurança que não funcionava corretamente. Para esclarecer essas e outras questões, eu converso agora com o advogado especialista em Direito do Consumidor, Isley Dutra, especialista em Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil. Seja muito bem-vindo aqui ao STJ no seu dia. Muito obrigado, doutor Tiago. Saudações a todos. Doutor Isley, para começar então, explica aí para os nossos ouvintes como que o Código de Defesa do Consumidor trata a responsabilidade de fabricantes em casos aí de acidentes causados por defeitos em produtos. Vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor, lá nas garantias asseguradas ao consumidor, dentre elas é a informação e principalmente a segurança do consumidor, né, na utilização ali de produtos ou serviços. E aí o artigo 12, ele traz a questão da chamada responsabilidade objetiva. Falando em termos mais leigos, a gente está falando de uma responsabilidade existente do importador, do fabricante, do fornecedor, do vendedor, independentemente de culpa. Então, na situação aqui em questão, houve um problema no equipamento que acabou, infelizmente, culminando na amputação do braço de uma criança, e o STJ entendeu que estaria presente a questão da responsabilidade objetiva prevista lá no artigo 12 do Código do Consumidor. Pois é, nesse caso julgado pelo STJ, a empresa alegou aí culpa de um terceiro na instalação desse produto. Em que situações esse argumento pode, de fato, afastar a responsabilidade do fabricante? O artigo 12, ele prevê, como eu disse, a responsabilidade objetiva, né? Só que existe a ressalva do parágrafo 3º do próprio artigo 12, que dentre as hipóteses, né, ele coloca lá que não colocou o produto no mercado, que o defeito não existe, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou do terceiro, né? No caso, a empresa seguiu a tese de defesa da culpa de terceiro à medida em que a instalação do equipamento foi feito por um terceiro que não seria habilitado ou credenciado ou treinado pelo fabricante. Só que existe uma questão muito peculiar, tá, Tiago? Que o fato da instalação ter sido feita por um terceiro que não teria sido habilitado ou treinado pela fábrica, por si só, não se infere, não conclui, não implica que isso tenha sido um defeito na trava, né? Se fosse, por exemplo, um vazamento de água, ali estamos falando de uma máquina de lavar roupas, né? Fosse um vazamento, um defeito de água, etc., nos parece que faria mais sentido essa tese. Mas, nesse caso específico, estamos falando de uma trava de segurança que todos nós utilizamos, mas que é aquela que quando você abre a porta, o equipamento automaticamente para. Então, à medida em que a instalação do equipamento de uma máquina de lavar roupas não mexe nessa parte da trava de segurança, mas sim na entrada de água, na saída de água e na alimentação de energia, nos parece uma decisão acertada do STJ, à medida em que mesmo um terceiro não autorizado, não habilitado para fazer esse tipo de instalação, pelo menos não oficialmente pelo fabricante, não seria capaz de afastar o nexo de causalidade à medida em que a instalação desse tipo de equipamento não intervém na trava de segurança. Ok, e qual que é o papel das informações fornecidas ao consumidor, né? Qual que é a importância dessas informações na hora da compra e na instalação do produto? A falta dessas informações pode ser considerada também um defeito? É obrigação, né? É direito do consumidor, dentre tantos outros lá assegurados no artigo 6º, a ampla informação. E aí, quando a gente fala em ampla informação, a gente está falando das qualidades, das quantidades e uma série de outras características
do produto. E, dentre elas, a parte também de instalação. Por quê? Se você não consegue fazer a correta instalação, o consumidor não poderá usufruir da segurança e da tranquilidade que aquele equipamento deveria proporcionar. Parece uma coisa esdrúxula, mas sabemos que o óbvio precisa ser dito. Os fabricantes, por exemplo, de liquidificador, não sei se você já reparou, eles colocam lá no manual que você não pode colocar a mão dentro do copo com o equipamento energizado, né, com o equipamento ligado na tomada. É óbvio, mas pelo direito à informação, essa informação tem que constar. Então, no manual do equipamento deve vir a informação clara, precisa e inequívoca sobre as especificações da instalação. E aí, neste caso, a empresa não logrou êxito em comprovar que a instalação realizada por um técnico não credenciado teria o condão de ter causado esse defeito, né? A gente sabe que, na prática, o fato da pessoa não ter feito um curso credenciamento pelo fabricante não necessariamente desqualifica a qualidade do trabalho dele, né? Não necessariamente. Duas perguntas. Como que os tribunais analisam aí o chamado nexo de causalidade em casos como esse, né? E o que pode romper esse nexo? E emendando já também em que medida a perícia técnica influencia na decisão judicial em ações de indenização por acidentes de consumo como esse? Bom, o nexo de causalidade ele é aquela ligação, aquele elo que existe entre a ação ou a omissão e o resultado. Então, quando a gente fala de nexo causal aqui no direito do consumidor, como mencionamos, o parágrafo 3º do artigo 12, ele coloca lá as 3 hipóteses, né? Então, culpa exclusiva do consumidor. Então, vamos lá. Ele enfiou o dedinho lá para liberar a trava de segurança e o equipamento poder funcionar com a tampa aberta. Seria uma hipótese, né? A culpa exclusiva de um terceiro. Que terceiro? Alguém que instalou errado ou que fez uma gambiarra. Então, qualquer elemento que possa romper essa ligação entre a ação ou omissão do fabricante, do comerciante, do importador, do prestador de serviço e o resultado danoso, acaba afastando a responsabilidade do fabricante neste caso. Só que aí, respondendo a segunda parte da tua pergunta, doutor Tiago, a questão da perícia ela é de extrema relevância, porque ao contrário do que as pessoas normalmente acreditam, a perícia ela não serve ao autor nem serve ao réu, ela serve ao juízo. Ela é um elemento de convicção do juízo pela busca da verdade real, né, do que está sendo posto ali na lide, e realmente identificar se a instalação foi correta, se no momento da instalação foi seguido o que está lá no manual, que orienta o fabricante, enfim. A gente tem uma série de exemplos aí, por exemplo, a gente tem equipamentos que demandam tomadas de 20 amperes. O consumidor, em vez de seguir a instalação elétrica, ele compra um adaptadorzinho e faz lá o jeitinho dele. Só que dependendo do equipamento, você pode sobrecarregar a instalação elétrica da casa, podendo vir até a causar um incêndio do imóvel, né? Então, a perícia ela vem a ser fundamental em situações como essa, justamente para estabelecer, para esclarecer ao magistrado se existe esse elo, né, que vai ligar o resultado do danoso à ação ou omissão do fabricante. Quando falamos em ação ou omissão, a gente fala que ou na instalação ou na omissão, na medida em que informações e especificações claras deveriam constar do manual de instalação. E quais são os tipos de danos que podem aí ser indenizados nesses casos e como que eles são calculados, né, por danos morais, materiais, estéticos? Bom, temos basicamente esses 3 tipos de danos aí comumente vistos na jurisprudência, na doutrina, né? O dano material ele envolve tudo aquilo toda aquela diminuição patrimonial que o consumidor teve, né? Então, estamos falando de despesas, estamos falando de lucros cessantes, de repente um pensionamento aí, se aquela pessoa era um arrimo de família ou contribuía para a subsistência da família
e ele perdeu a capacidade laborativa, né, de contribuir ali para a mantença da família. E aí falamos também dos danos morais, né, ou extrapatrimoniais, aqueles que não são patrimoniais. Daí estamos falando aqui de um dano à imagem, de uma dor, de um sofrimento, de um abalo, que normalmente, né, ele é fixado por equidade, né? Então a gente tem aqui a capacidade de quem paga e a capacidade de quem recebe para que aquilo ali não vire um enriquecimento sem causa, mas que seja um valor suficiente para compensar, vamos dizer assim, entre aspas, porque nada compensa a perda de um braço, né, de um membro, ali, ainda mais uma criança que vai passar o resto da vida com esse problema, essa questão, essa falta desse membro, né? E também a questão do dano estético, né? A questão do dano estético ele é um pouco menos antigo, né? Foi uma construção aí que foi ao longo do tempo, mas o dano estético ele pega ali no ponto da alteração morfológica, da alteração funcional visível, né? Doutor Isley, e o que os consumidores devem observar ao adquirir e instalar eletrodomésticos, por exemplo, para garantir a própria segurança e também um eventual respaldo legal? Bom, o consumidor ele precisa sempre ter a humildade de reconhecer a sua eventual incapacidade. Se ele não está seguro, se ele não está familiarizado com aquele tipo de instalação ou manuseio do equipamento, ele deve buscar um atendimento especializado, uma assistência especializada na instalação daquele equipamento, né? Vamos pegar um exemplo aqui extremo, né? Eu tenho em casa, o doutor Tiago certamente tem em casa aquela sua caixinha de ferramentas que todos nós gostamos, né? Ali dentro eu tenho uma furadeira, eu tenho uma cortadora, eu tenho equipamentos que são perigosos e eu não uso aquilo ali para fins profissionais, eu uso para consertar minhas coisas da casa, fixar um quadro, uma coisa ali. Então, é preciso uma informação de que eu não posso colocar a broca na minha mão, por exemplo. Então, se o consumidor ele não está habituado àquilo ali, ele precisa reconhecer o risco daquilo ali. Agora, sempre buscar informação, buscar a assistência de quem está apto a manusear. Não é porque eu posso livremente comprar uma furadeira, não significa que eu estou apto a manuseá-la, né? É importante ter bom senso, sempre o bom senso. O bom senso ele é muito bem-vindo em qualquer ocasião e nesse tipo de situação não é diferente, né? O consumidor ele precisa realmente estar atento. Ninguém imagina que uma máquina de lavar roupas pode causar um estrago tal como esse posto nos autos, né? E é possível, infelizmente. Então, realmente, buscar assistência especializada, atendimento de quem realmente está apto. Por quê? Muitas vezes ele só descobre que a instalação foi mal feita, foi feita equivocadamente, quando o problema já acontece. Doutor Isley, para a gente fechar aqui essa nossa conversa, o sistema brasileiro ele protege adequadamente o consumidor em relação a produtos defeituosos ou ainda existe aí lacunas a serem enfrentadas? Nada é tão bom que não possa ser melhorado, né, Tiago? Então, precisamos lembrar que o Código do Consumidor é uma construção que nasceu na década de 90, então estamos falando de 35 anos, né? E de lá para cá ele vem sendo melhorado, constantemente melhorado, à medida que a construção legislativa, de um modo geral, ela precisa acompanhar a evolução da sociedade como um todo, né? Há 30 anos atrás não se falavam em crimes cibernéticos, em vazamento de informações e golpes, né? Então a legislação ela vai evoluindo. No Código do Consumidor também vai acontecendo essa evolução, né? Então, naquela época do Código do Consumidor não se falava em serviços online, serviços eletrônicos, serviços de internet, mas o código ele já foi construído de uma forma que ele alcança esse tipo de defeito. Óbvio, sempre cabem melhorias, sempre cabem adaptações e evoluções, né? O código ele não está engessado, a legislação ela vem avançando, existem diversos projetos de lei aí em tramitação para acompanhar serviços digitais e outros tipos de serviços, né? Veículos por assinatura, que está muito comum hoje em dia. O código ele vem evoluindo muito bem, né? Ok, Isley Dutra, muito obrigado por essa sua participação aqui no STJ no seu dia e pelos esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes. Sempre um prazer poder colaborar com os trabalhos do Tiago.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E esse foi o STJ no seu dia. Eu agradeço desde já pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.